Você que foi vítima do golpe do Pix e não sabe como proceder, não sabe a quem recorrer, não sabe se existe alguma resolução, algum artigo da legislação que trata sobre o direito de recuperar o seu dinheiro perdido. Então você precisa acompanhar esse vídeo até o final, porque eu vou apresentar neste vídeo uma resolução nova do Banco Central que vai entrar em vigor agora no dia 1º de novembro de 2024, que trata justamente na responsabilidade do banco recebedor do dinheiro em casos envolvendo o golpe do Pix. Então você terá instrumentos para abrir uma reclamação contra o banco recebedor do Pix, apresentando os argumentos que eu queria apresentar para vocês aqui e também os artigos. Com isso vai facilitar o ressarcimento dos valores que você perdeu para aquele golpista. Mas antes, pessoal, não se esqueça, eu só peço uma coisa aqui para vocês, só isso, que é totalmente gratuito para vocês e é bem simples. Se inscreva aqui no canal, curte esse vídeo, compartilhe também esse vídeo aí com seus amigos que eventualmente foram vítimas aí do golpe do Pix e não sabe como proceder. Então, além desse vídeo aqui, existem diversos outros vídeos aqui no meu canal, onde eu trago soluções para vocês resolver essa situação totalmente pela via administrativa e totalmente gratuito, pois você não vai precisar contratar um advogado para isso, vocês não precisam sequer procurar a justiça. Então assista os outros vídeos que eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo e principalmente o vídeo de hoje, ele é muito importante porque tudo aquilo que eu venho falando há tempos para vocês, hoje está previsto nessa resolução nova do Banco Central. E por que isso está previsto? Porque já existem várias ações, milhares de ações na justiça em todo o país, responsabilizando os bancos, principalmente os bancos que receberam aqueles valores, aqueles bancos também que permitiram que golpistas abrissem uma conta bancária com propósitos ilícitos ou que laranjas estavam abrindo contas bancárias para poder receber valores decorrentes dessas fraudes. Então, como existem milhares de processos, o Banco Central percebeu que os tribunais estão indo nesse sentido de condenar os bancos recebedores dos valores e agora consolidou o entendimento por meio dessa resolução do Banco Central. Então, hoje existe um artigo, existe uma resolução do Banco Central que trata justamente desses casos envolvendo o golpe do Pix e qual será a responsabilidade do banco por ter permitido que um golpista abrisse uma conta bancária ou por ter falhado em sua segurança. E o que pode acontecer a partir de agora se o banco não cumprir essa resolução do Banco Central, e como eu disse para vocês, ela vai entrar em vigor a partir do dia 1º de novembro de 2024. Então, e os bancos terão que se adequar exatamente ao que diz essa nova resolução. Então, você não pode perder esse vídeo. Você precisa acompanhar esse vídeo até o final para poder entender o que você precisa argumentar quando for abrir uma reclamação no site do Banco Central, que é outros procedimentos que eu venho explicando para vocês aqui. Então vamos lá, no dia 1º de novembro de 2024, entra em vigor a resolução 403, que ela foi editada, para vocês terem uma ideia, no dia 22 de julho de 2024. Ele fez alterações importantes na resolução número 1 de 2020, que trata ali sobre o Pix. Ele criou agora mecanismos que tratam sobre a segurança do banco, principalmente o banco recebedor do Pix, em casos envolvendo contas bancárias que há suspeita de fraude. Inclusive, se uma conta bancária foi aberta por um golpista ou aberta por um laranja. Então, o banco vai precisar criar novos mecanismos de identificar se essas contas existem ou não suspeita de algum tipo de fraude. Confirmar a autenticação daquela conta bancária que foi aberta, que é tudo aquilo que eu já venho falando para vocês há muito tempo, que o banco recebedor ele acaba sendo responsável em ressarcir para você o prejuízo em razão de permitir que um golpista abrisse uma conta bancária utilizando apenas um aplicativo do banco, de modo que o banco sequer faz a biometria facial e não confere aquela documentação que é eventualmente recebida, e mesmo que o banco receba a documentação, o banco também tem que utilizar de sistemas para identificar se aquela pessoa constante naquele RG que foi apresentado ao banco, de fato, é o titular daquela conta bancária. De fato, é aquela pessoa que está abrindo aquela conta bancária, que pode muito bem um golpista fraudar o RG, colocando a foto dele naquele documento, enviar ao banco
e o banco fazer a biometria facial e verificar que aquela foto que consta no RG é a mesma pessoa que está abrindo aquela conta bancária. Mas agora, com essa resolução do Banco Central, isso não será suficiente. Além do banco receber a documentação, ele precisa criar algum sistema ou utilizar algum sistema que possa, de fato, identificar se aquela pessoa constante no RG é a mesma pessoa que fez a biometria facial, ou se é aquela mesma pessoa que está abrindo aquela conta bancária. E isso tudo está previsto agora na Resolução 403 do Banco Central e vou deixando para vocês aqui o que diz os artigos tratando sobre isso. Além disso, além do banco confirmar se realmente aquele titular daquela conta bancária que está recebendo aquele Pix não é um golpista, o banco também terá que criar mecanismos para poder identificar se quem está transferindo aquele valor de fato é o titular da conta bancária. Um exemplo, pode ser que seu celular ou sua conta bancária ela foi invadida por terceiros e um terceiro começou a realizar essas transferências enviando dinheiro para uma conta laranja. Então o banco terá que criar mecanismos para poder identificar se realmente o remetente quer transferir o dinheiro para aquela conta bancária. Além disso, outro ponto muito importante é que o banco ele terá que criar sistemas inteligentes para identificar as transações suspeitas e bloquear os pagamentos fraudulentos. Com isso, vai trazer muito mais segurança nessas operações bancárias, envolvendo principalmente o Pix. Outro ponto muito importante nessa resolução do Banco Central, também previsto no artigo 89, é em caso de suspeita de fraude, o banco poderá bloquear o dinheiro da transação até que a situação seja resolvida. Isso vai evitar também que a vítima ela perca o seu dinheiro. Então, se eventualmente a vítima ela foi enganada, por exemplo, no golpe do WhatsApp, transferindo dinheiro para uma pessoa que ela achava que era o filho dela, por exemplo, aquele dinheiro ele vai ser bloqueado se o banco recebedor suspeitar que aquela conta bancária foi aberta por um laranja, que aquela conta bancária já tem suspeita que existe algum tipo de fraude. Então, o banco vai efetuar o bloqueio cautelar desses valores, diz a nova legislação, até que identifique se de fato aquele titular daquela conta bancária, como eu disse, tanto de quem está enviando dinheiro, de quem está transferindo dinheiro, como também de quem está recebendo dinheiro. Não basta simplesmente enviar o RG, enviar o CPF com as fotos e realizar a biometria facial. O banco terá que criar um outro mecanismo, utilizar um outro sistema para poder conferir se aquela pessoa que consta ali no RG de fato é o titular daquela conta bancária, de fato é aquela pessoa que fez a biometria facial. Se não for, o dinheiro vai continuar bloqueado e retornará para a vítima. É muito importante que agora os valores fiquem bloqueados por tempo, porque muitas vezes a vítima de qualquer tipo de golpe envolvendo o Pix, ela percebe que foi vítima no dia seguinte ou poucas horas depois. Então, se ele identificar que ela foi vítima de um golpe, ela vai entrar em contato com o banco dela para que seja acionado o MED e a partir disso, o próprio banco dela vai conseguir também fazer o bloqueio ou vai fazer o comunicado para aquele banco recebedor que aquela pessoa transferiu dinheiro por ter sido enganada, por ter sido vítima de um golpe. Então, aquele valor que já estava bloqueado, porque o próprio banco recebedor suspeitou que se tratava de uma conta bancária fraudulenta, ele vai fazer o bloqueio do valor e vai repassar para aquela conta da vítima. Outro ponto muito importante é que, a partir de agora, as contas envolvidas em fraudes poderão ter o Pix bloqueado. Então, se o golpista vem utilizando o CPF em várias contas bancárias, em vários bancos, o sistema do banco terá que identificar que aquele CPF já foi bloqueado em outro banco ou no próprio banco por suspeita de fraude. Então, o banco sequer vai permitir que aquele golpista abra uma conta bancária, porque já há suspeita de fraude, porque aquele CPF já vem com restrição de outras reclamações ou de outros alertas de outras instituições financeiras ou do próprio banco. O que acontece hoje é o seguinte, o golpista ele consegue abrir uma conta bancária livremente, por mais que aquele golpista ou que aquele laranja já utilizou o seu CPF para abrir uma conta bancária do banco A. Aquela conta foi bloqueada por suspeita de fraude, depois da própria vítima ter acionado o banco informando que foi vítima de um golpe, então o banco bloqueia aquela conta em razão disso e o golpista vai agora para o banco B abrir uma conta bancária porque até então não haveria nenhum tipo de restrição. Agora não,
Então, se aquele golpista ele for para um segundo banco, ele sequer vai conseguir abrir uma conta bancária. E se eventualmente ele conseguir abrir uma conta bancária, qualquer transação suspeita, o próprio banco recebedor irá fazer o bloqueio dos valores, de forma cautelar. Outro ponto importante, que alguns bancos já faziam isso, é que você só vai conseguir fazer qualquer operação bancária, principalmente envolvendo o Pix, se você tiver cadastrado o seu celular para fazer aquela operação bancária. Então, naquela situação onde o golpista, de alguma forma, ele conseguiu ter acesso à sua conta bancária, mas não utilizando o seu celular, ele não vai mais conseguir fazer qualquer transferência, porque o único celular que está habilitado é o seu próprio celular. Então, o segundo celular ou um outro computador que você não habilitou para fazer qualquer operação bancária, ele não vai conseguir fazer qualquer tipo de transferência. Outro ponto também muito importante, que agora vai ter o limite para transferência de valores para contas não cadastradas. Por exemplo, você sempre transfere para o seu filho ali um valor de R$1.000 e você já cadastrou os dados dele no seu aplicativo, como sendo uma transferência que você faz de rotina. Se eventualmente o golpista conseguir acessar o seu aplicativo, a sua conta bancária, ele não vai conseguir transferir um valor maior para uma conta de terceiros, tá? Que não seja cadastrado previamente. Então vai ter o limite, parece que vai ser de R$100 ou R$200 para outros Pix que não estejam cadastrados na sua conta bancária. Então, com isso, vai trazer ainda mais segurança, evitando assim mais fraudes envolvendo o golpe do Pix. Outro ponto muito importante, que agora é uma obrigação dos bancos criar canais e apresentar para vocês informações sobre os riscos de como se proteger se por acaso você foi vítima aí do golpe do Pix, ou evitar até mesmo que você seja mais uma vítima do golpe do Pix. Então, meus amigos, essas mudanças estão todas no artigo 89 da Resolução do Banco Central 403 de 2024. Ocorrerão agora a partir do dia 1º de novembro, e que você agora pode utilizar esses artigos que eu fui passando aqui para vocês enquanto eu explicava, que trata exatamente sobre essas questões de falha na segurança do banco. Então, quando você for abrir reclamação agora no site do Banco Central ou no site do consumidor.gov.br, você pode citar esses itens do artigo 89 que tratam aí sobre a obrigação dos bancos, principalmente os recebedores do Pix, de que eles são responsáveis por eventuais falhas na segurança do banco, principalmente na abertura de uma conta bancária ou se não identificou a titularidade ou seja também naqueles casos envolvendo contas laranjas. Então, até nessa situação, o banco também vai ser responsável em ressarcir para você esse prejuízo. Além disso, como eu expliquei para vocês, se houver suspeita que aquele titular já abriu contas bancárias em outros bancos e foi fechada, foi restrita em razão de suspeita de fraude, o próprio banco ele já tem que impedir que aquela pessoa abra uma nova conta bancária junto àquela instituição financeira. Se eventualmente ele conseguir abrir, o banco tem que lançar no sistema que há suspeita de fraude. Então, qualquer valor que for creditado naquela conta bancária, o banco deve fazer o bloqueio cautelar daquele valor, confirmar a identidade tanto do remetente como também do destinatário e verificar se não há qualquer tipo de golpe e se eventualmente for aberta essa conta bancária, terá que lançar no sistema que há suspeita de fraude. Então, qualquer tipo de valores recebidos que são atípicos, o banco terá que fazer o bloqueio. Além disso, qualquer transferência também atípica, por exemplo, o golpista recebeu 10 mil e quer pulverizar, sacar, transferir aqueles valores para várias contas bancárias, ele não vai conseguir mais, porque o sistema vai ser acionado e vai bloquear completamente aquela conta bancária, impedindo que aquele golpista faça novas transferências. E nesse meio tempo, provavelmente a vítima já terá percebido que caiu num golpe e terá acionado o seu banco para que faça o bloqueio cautelar por meio do sistema chamado MED. Então, essas novas alterações só reforçam o que os tribunais já estavam fazendo, pois já havia milhares de ações judiciais contra esses bancos recebedores do Pix e os bancos estão sendo condenados por permitir que golpistas ou que laranjas abram suas contas bancárias com propósitos ilícitos para poder praticar golpes. Em razão disso, o Banco Central criou essa resolução do Banco Central que vai reforçar ainda mais a responsabilidade dos bancos em caso de novas fraudes. Então é isso, meus amigos. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueçam,
se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. E me diga mais, o que você achou dessa nova mudança? Você acha que essa nova mudança vai realmente trazer mais segurança e vai impedir novos golpes? Então, queria muito saber da opinião de vocês, e se vocês tiverem também qualquer dúvida sobre essa nova resolução, deixe aqui nos comentários, que depois eu vou fazer um novo vídeo mais completo tratando sobre essa resolução 403 do Banco Central, porque ali foram apresentadas várias alterações. Então, nesse vídeo aqui eu foquei apenas no artigo 89, que trata sobre a segurança envolvendo o Pix. É isso, muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.